Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e hoje vamos tratar de uma pauta, de um assunto diferente e que está muito antenado e conectado com os dias de hoje. Porque eu tenho certeza que você que está em casa, acompanhando pela internet também, já ouviu falar no termo empoderamento feminino. E todos nós sabemos que hoje essa é uma das pautas principais no debate público brasileiro. E para a gente poder falar com propriedade sobre esse assunto, está aqui mais uma vez a Monique Karen, ela que é empresária e que está aqui para poder conversar comigo sobre essa questão do empoderamento, até mesmo para a gente poder entender do que se trata. Monique, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter proposto esse assunto para a gente poder conversar. E é sempre uma honra ter você aqui. Boa tarde. Obrigada, Gustavo, você pela oportunidade, é um prazer, obrigada pela oportunidade. E Monique, para a gente poder começar nosso bate-papo, o que é, e eu queria saber primeiramente, de fato, hoje, 2021, as mulheres estão mais empoderadas? Sim, com certeza as mulheres hoje estão mais empoderadas, né? Elas estão sabendo ocupar melhor o espaço, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto na vida social mesmo, estão sabendo melhor os seus direitos, né? E estão em busca, né, de conquistar melhor aí os seus objetivos. A palavra é bonita, mas ela também sugere algum tipo de dúvida. E eu queria saber de você, que é empresária, que está na luta, também é mãe, é filha, o que é ser empoderada? O que é esse termo? O que significa? Ser empoderada é você obter o domínio da sua própria vida, né? É você saber com clareza os seus objetivos, né? E ir em busca de alcançá-los. E em relação à questão, né? E aí hoje em dia existe um debate, né, que até se tornou um pouco politizado em relação ao movimento feminista. E eu, como homem, acompanhando essas discussões, esses debates, principalmente na internet, dá pra gente poder ver que se tornou um debate totalmente politizado. Se você é a favor do movimento feminista, você pertence à ideologia A ou B. Se você é contra, você pertence a outra ideologia. E, mediante a isso, você que é mulher, mãe, concorda, é a favor? Como é que você avalia o movimento feminista que hoje se instaura no Brasil? O movimento feminista, ele na verdade ele luta contra a violência do gênero, né, e a favor da conquista das mulheres na sociedade. Em relação a isso, sim, eu sou a favor. Claro. E o que você discorda? Qual é o ponto negativo do movimento que você Eu vê? acho que algumas determinadas, né, grupos de mulheres, elas levaram isso para um lado mais, vamos dizer assim, extremo, né? E esquecendo o princípio e o que de fato né? Por quais meios a gente luta de verdade. Então, assim, eu acredito sim nesse movimento, mas de acordo com isso que eu te falei, né? Passando disso, eu já acho que é outro tipo de movimento que eles estão aproveitando. Até porque, desculpa te interromper, nós sabemos que todo o extremismo para qualquer coisa na vida acaba sendo algo errado e que pode prejudicar a vida de qualquer cidadão. E até também é importante lembrar que o movimento feminista ele pode ter ganhado um pouco mais de abrangência no debate público agora, mas é algo que já vem há muito tempo. Há muitos anos, várias conquistas, né, ao decorrer de todos esses anos, né, e eu acredito que agora essa pauta, assim, tem sido usada por outras pessoas, né, talvez fugindo um pouco do real significado. Até porque nós vemos muito isso na questão da política, né? Certos políticos de ideologia A ou B, C, D, enfim, utilizam aproveitam dessa situação para se promover, com certeza. Se apoderam dessas mulheres que fazem parte, que são extremistas, que querem combater, que se colocam até mesmo, às vezes, contra os homens para poder ter um pouco mais de protagonismo. Em relação ao ano de 2021, e nós sabemos que, infelizmente, nós temos aí vários outros assuntos que estão relacionados diretamente com vocês, mulheres, e que infelizmente não são assuntos positivos. Quando eu falo isso, é no seguinte sentido. O preconceito ainda acontece em algumas ou em várias situações. Temos a questão da violência doméstica, que infelizmente o Brasil é um país campeão nesse aspecto. Assédio sexual, virtual, psicológico. Como é que é ser mulher em 2021, principalmente você que é mãe e também empresária? Gustavo, eu acredito muito assim, que ser mulher, né, no século XXI é você ter conquistado espaço tanto acadêmico
quanto no mercado de trabalho e ainda assim passar situações que muitas vezes os homens não passariam. É você conquistar, né, a liberdade de vestir o que você bem entender e ainda assim ouvir muitos questionamentos sobre, né? É você poder conquistar sua independência, seus objetivos, seus sonhos através do seu trabalho. E sim, infelizmente, ainda existe muitas coisas para a gente conquistar, né? E, digamos assim, chegar num consenso de ter uma segurança, né, melhor para as mulheres. E até mesmo, né, Monique, já quero saber de você, como mulher, você que está antenada, muito jovem, nova, então você está muito antenada nas redes sociais, e constantemente, infelizmente, claro, vemos aí vários casos de violência doméstica, até mesmo de grandes artistas, de pessoas conhecidas. Gente que a gente nunca imaginaria, né, que pudesse fazer algo tão ruim contra uma mulher. Na sua visão, se tivesse que pegar tudo que vocês, mulheres, lutam para ser extirpado da sociedade, acabar. A questão do assédio, que vai ao encontro disso que você falou, a mulher quer vestir a roupa que ela quiser, ela não pode ser responsabilizada por nenhum ato que algum homem possa fazer contra ela. A questão do assédio psicológico e principalmente sexual é algo que talvez seja o principal ponto que vocês, mulheres, gostariam que fosse extirpado? Sem sombra de dúvida, esse é o ponto-chave, né, pelo qual a gente busca tanto essa liberdade, vamos dizer assim. Eu posso até te trazer alguns dados, Pode ficar à vontade. Que 67% das mulheres elas não se sentem confortáveis em andar nas ruas. 57% das mulheres não se sentem confortáveis em andar em transporte público. Né? 70% das mulheres não se sentem confortáveis em andar à noite nas ruas. E os dados mostram que de 200 casos, né, de abusos, 87% acontecem no próprio ambiente de trabalho da mulher. Ou seja, a mulher, ela hoje, ela conquistou sim muitas coisas, mas a gente ainda sofre muito com assédio, abusos, né? E o Brasil, ele está no ranking de 48 países, o Brasil está em 7º lugar como o país que mais acontece abuso contra as mulheres. Então, assim, são dados que nos assustam, né? Mas que, infelizmente, a gente vê isso a todo momento. É só você ligar uma televisão, é só você acessar as redes sociais. Então, em relação a isso, eu acredito assim, nós queremos, sim, a independência, nós queremos, sim, conquistar os nossos objetivos, mas essa questão do abuso, isso é algo assim que a gente precisa exterminar, né? Seja uma cultura, seja isso enraizado, é algo que precisa ser exterminado, pois é muito sério, é muito triste, né? É doloroso você ver e saber que tantas mulheres passam por isso e muitas até perdem a sua vida. E sobre a questão do abuso? E essa pergunta, ela tem um cunho que vai ao encontro do que tem sido debatido hoje por nós homens. Porque os homens que frequentam bares, restaurantes, boates, festas, shows, ficam naquela pergunta. E os homens cidadãos de bem, pessoas honestas e que não querem cometer nenhum tipo de ato ruim contra qualquer mulher. Hoje em dia, por tudo isso que a gente falou, o homem nunca sabe o que ele tem que fazer e o que ele pode fazer numa simples abordagem dentro de um show, dentro de um ambiente fechado, porque existe aquela tese, né? Hoje tudo é homofobia, tudo é machismo, tudo é racismo. Eu queria saber de você, que é mulher, jovem, que tem a sua vida profissional, pessoal, até para a gente poder entender o que pode e o que já ultrapassa o limite do respeito. Bom, Gustavo, eu acredito assim, elogiar não é ofensa nenhuma a ninguém. Mas existe o elogio, né? E existe determinadas coisas que, às vezes, eu, por exemplo, nas minhas redes sociais recebo, né, comentários, ou a pessoa acha que está elogiando e que, de certa forma, é uma ofensa, né? Porque você, geralmente, não vai ver uma mulher, né, chegar e falar algum tipo de coisa assim. Uma coisa é você falar com todo respeito, né, o que te agradou ali, talvez naquela foto, naquela pessoa, naquela postura, né? Outra é a gente ouvir alguns tipos de elogios que são bem abusivos e que deixam a gente constrangida, né? Agora, em relação, igual você disse, em festa e tudo
tudo é questão de caráter, Claro. tudo é questão de princípio, tudo é questão de respeito, né? Quando você aborda uma pessoa que você quer conversar, que seja uma conversa sadia, sim, que seja um elogio neutro, né, bacana. Sim. Então eu acho assim que a questão é essa, né? E pegando o gancho, em relação ao abuso, a violência doméstica principalmente, uma coisa que a gente tem que estar muito ligado é que a violência, ela nem sempre, e a maioria das vezes, não começa com uma agressão física. Sim. É uma agressão verbal, claro, é uma opressão, né? Então, assim, mulheres têm que ficar muito atentas a esse tipo de relacionamento, né? Às vezes começa com uma pessoa podando muito, sim, né, o outro parceiro e tudo, começa a te oprimir, começa a te fechar em relação à sociedade e várias outras coisas, né? Então eu acredito que é por aí a questão da agressão, né? Até chegar à agressão. Engraçado, muito importante você tocar nesse ponto, porque eu já entrevistei aqui várias psicólogas que falam que nesse tipo de situação, a rede de apoio, que consiste em quê? Amigos, familiares, é de suma importância para poder fazer com que possam combater esse tipo de ação que uma mulher recebe. E até sobre a questão de ambiente, algo que é muito pouco falado e que eu observo bastante e que, graças a Deus, tem ganhado muita voz, que os ambientes fechados de academia, por exemplo, você que frequenta academia sabe, também, infelizmente, acabou sendo um lugar que normalmente a pessoa vai lá para poder treinar, fazer atividade física, e para vocês, mulheres, acabam sendo um lugar que, dependendo da ação de um homem, acaba sendo desconfortável, né? Com um olhar, com uma palavra, com um gesto. Então, quer complementar? Foi isso que eu te disse, quando a gente hoje, em pleno século XXI, a gente usa a roupa que a gente quer, mas mesmo assim a gente ouve questionamentos, né? Eu, como mulher, eu acho que eu tenho total liberdade de poder ir para academia com uma roupa de academia, sim, e usar um top porque eu sinto muito calor, por, sim, exemplo. E eu quero e devo ser respeitada, né, por isso. E se você está usando isso, não quer dizer que você está querendo se insinuar, tá querendo... De jeito e forma nenhuma, né? Assim como o homem vai com uma regata cavada porque sente calor e tá treinando, eu acho que a mulher, ela tem esse direito e essa, claro, liberdade. E até pra gente deixar claro, né? Não é não, né? Nesses ambientes fechados, não festas, é não. Não é não. Não tem, é chato. Não, não é não. O Nick, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui mais uma vez. Um bate-papo super importante sobre um assunto também que ganhou um contorno e uma abrangência gigantesca em todo o Brasil. E é sempre muito importante a gente debater sobre isso para que a gente possa respeitar cada vez mais as mulheres e saber que não é não e que todo cidadão merece respeito. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Fico muito feliz em debater aqui esse assunto com vocês. A felicidade foi toda minha. O Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.